Sobre esse assunto, é claro que eu chamei um especialista em direito trabalhista, o Dr. Max Doria, que está aqui comigo no estúdio. Seja muito bem-vindo, Dr. Max. Uma pena que seja nessa situação, mas a gente precisa esclarecer muita coisa para quem está em casa. A primeira delas, o que aconteceu aí? É um crime? Danos morais? O que é que o senhor pode explicar para a gente diante dessa situação? Boa noite. Aparentemente essa situação, a gente ganhou essa situação ganhou polêmica, mas é mais comum do que o que a gente imagina. Os tribunais trabalhistas costumeiramente recebem demandas desse tipo, e o TST, que é a última instância trabalhista, já decidiu de maneira bem clara que o empregador, a empresa, não pode restringir o uso do banheiro por parte do funcionário. Não pode restringir a quantidade de vezes, nem o horário que esse funcionário vai ao banheiro. E situações como essas são penalizadas pela Justiça com indenização por danos morais. Nesse tipo de situação, me parece que é claro o abuso à dignidade do trabalhador. E é assim que os tribunais vêm decidindo, que restringir ofende a saúde. Imagine o trabalhador que não pode ir ao banheiro, ofende a saúde do trabalhador e a dignidade e a privacidade do trabalhador. Ou ele tem que justificar isso para o superior, informando por que tem que ir ao banheiro ou quantas vezes tem que ir ao banheiro. Então essa situação pode sim caracterizar uma indenização. No vídeo que viralizou, o José Vinícius, você que está em casa que assistiu também, ele fala que ele já vinha sofrendo algumas violações, que inclusive no dia anterior, ele levou uma advertência porque se negou a passar do horário. Isso pode? Soa estranho essa situação, porque primeiro que a legislação não obriga o trabalhador a fazer hora extra. Então ele tem que cumprir a jornada de trabalho dele. Nem também a legislação restringe a quantidade de vezes que o funcionário vai ao banheiro. Então, a depender da situação, isso pode caracterizar um assédio moral. Nesse caso, a gente que é leigo, né, no assunto, fica se perguntando, existe um tempo limite? O José diz o seguinte, que ele chegou, que a gerente saiu do posto às 10h30 da manhã. Aquele horário em que ele grava o vídeo é exatamente 2h40 da tarde. Existe um período específico? Vai mais pelo bom senso? É muito tempo para um funcionário ficar só? Porque há quem diga, né, a gente sempre sabe que tem um outro lado, há quem diga assim, mas ele não foi impedido de ir do banheiro, né? Mas ele foi impedido de sair do posto de trabalho. Então, ele foi impedido de ir no banheiro, não é isso? Sim, quando o funcionário é impedido de sair do posto, consequentemente, ele também é impedido de ir ao banheiro. A legislação estabelece que o funcionário, a depender da jornada de trabalho, ele tem intervalo. No mínimo 15 minutos até 2 horas de intervalo. Intervalo para descanso, que é o que é o intervalo para o almoço ou para a refeição. Mas idas ao banheiro não significa intervalo do funcionário. Ele pode ir quantas vezes forem necessárias. O que os tribunais entendem é que, em certa medida, as empresas podem ter algum controle para que a atividade não cesse. Então, se está em uma linha de fábrica e a saída daquele funcionário implica em paralisar aquela produção, ele pode avisar que vai ao banheiro e ser substituído por outro. Mas ele não pode ser restringido de ir ao banheiro. Eu vou acompanhando os comentários, sabe, doutor Max, através das redes sociais. É o meu termômetro aqui também para entrevistar muitas vezes vocês que são os especialistas. E tinha gente com dúvida falando coisa como, por exemplo, mas motorista de ônibus, cobrador, não tem ali, por exemplo, à disposição um banheiro. Mas é totalmente diferente. Queria que o senhor explicasse para a gente isso. Sim, me parece que a situação relatada na reportagem é totalmente diferente. Não é a ausência de banheiro, mas sim um impedimento de deixar o posto de trabalho e ir ao banheiro. Situações totalmente diversas. Nesse caso do Vinícius, do José Vinícius, o que é que ele pode, né? Claro que o senhor vai analisar depois, enfim, caso fique com esse caso.
Mas o que você pode analisar? O que pode ter de crime aí? Ele pode ter algum tipo de indenização pela empresa? Nesse tipo de situação, obviamente que tem que ser analisado mais detalhes, mas à primeira vista, me parece que há a possibilidade de ser configurado um assédio moral em face desse trabalhador, e não me parece que, se for uma política da empresa, em face de todos os trabalhadores, então aí caberia também a atuação do Ministério Público do Trabalho. A restrição ao uso, isso pode, se ficar demonstrado num processo judicial, pode ensejar uma indenização por danos morais, porque isso afeta a saúde do trabalhador, a intimidade desse trabalhador e a dignidade desse trabalhador. Então isso pode também ser discutido judicialmente, além da empresa ser penalizada pelos órgãos de fiscalização, ou o próprio Ministério Público do Trabalho, ou a Delegacia do Trabalho adotar alguma medida em face dessa empresa. Inclusive, a gente até recebeu uma nota do Ministério Público do Trabalho, informando que está nesse caso, que vai acompanhar de perto e tomar todas as medidas cabíveis. Eu não sei se o senhor acompanhou, recentemente aconteceu algo bem parecido, isso no Rio de Janeiro. Uma idosa, desta vez era um mercado, ela também havia sido impedida de sair daquele posto do trabalho pelo gerente, enfim, e acabou também urinando ali nas calças. O caso, né, desse jovem agora, do José Vinícius, me fez refletir algumas outras coisas, porque ele estava ali sozinho. Então ele vende, ele cobra, ele faz várias funções e ali não me parecia ter sequer uma cadeira para ele sentar. O que é que pode? Pode trabalhar em pé durante quanto tempo? Pode ter mais de uma função? Pergunta bastante interessante e polêmica. Essas situações, a legislação, as normas de saúde e segurança do trabalhador, elas estabelecem que a empresa deve colocar à disposição um assento para o funcionário. Ainda que a atividade dele precise ser exercida em pé, mas em momentos de descanso, dentro do período que ele está trabalhando, ele tem que ter um assento para poder descansar. Isso é norma de saúde porque é uma questão ergonômica do trabalho. Então, ele deve ter um assento. Quanto à disposição da atividade dele, em que ele fica sozinho, isso é uma questão organizacional da empresa. A empresa tem que se adequar. Por quê? Porque se ele fica só, em algum momento ele precisa ir no banheiro e outro funcionário tem que substituí-lo. Não é dever dele, como empregado, arcar com essa responsabilização. Então ele nem pode ser impedido e ele nem pode também arcar com essa responsabilidade de exclusivamente ficar ali naquela atividade. Ele pode, a depender de como foi o contrato de trabalho, exercer essa atividade de servir e ser caixa, mas isso tem que ser analisado para cada caso, uma situação para ver essa possibilidade. Saiu uma pesquisa ontem que empresas como Avon, Vivo, Ambev têm sido referência nesse sentido de ter núcleo direcionado para minorias sociais. A gente fala, você que está em casa, minoria social, porque às vezes não é na quantidade. Então, quando a gente fala negros, é minoria social, porque é maioria em quantidade no nosso Brasil. Minoria social porque não estão nos lugares de poder, não estão, enfim, onde os brancos já ocupam muitas vezes esses lugares. Então, essas empresas têm sido referência no sentido de contratar a mesma quantidade de mulheres, de homens, de negros, de brancos. Nesse caso, a gente recebeu uma nota da empresa informando que a funcionária foi afastada e que a vítima, o José Vinícius, estaria sendo acompanhado. Do Vinícius, a gente já soube que até agora ninguém entrou em contato com ele. Mas essa é a medida ideal para uma empresa que comete algo deste tipo? Só culpabilizar ali, de repente, um gerente? Na verdade, a medida ideal é cumprir a legislação. Se a legislação estabelece as condições de saúde no ambiente de trabalho, essa legislação precisa ser cumprida. O segundo ponto é que a cultura da empresa precisa
ser modificada. Muitas vezes nós temos uma cultura da empresa de exigir muito do trabalhador e não se preocupa com essas questões, por exemplo, com a questão da saúde do trabalhador. Então, a empresa deve e é obrigada a seguir a legislação e, ao mesmo tempo, para evitar que situações como essas aconteçam, mudar as suas políticas internas, além do que a legislação também estabelece em algumas situações cotas. Por exemplo, nós temos, a depender da quantidade de funcionários, cota para deficientes. Então, a empresa tem que contratar uma quantidade mínima de deficientes para incluir dentro das suas atividades. Tem uma coisa que me pega bastante também, sabe? Até foi colocado aqui no nosso GC, que foi assim, atitude corajosa. A gente tende a achar que é uma atitude corajosa justamente porque quem fala perde o emprego, quem fala outra empresa tem receio de contratar, quem fala fica acuado mesmo, a palavra é essa, se sente acuado. E eu fiquei pensando em relação ao José Vinícius, essa atitude dele, será que encoraja mais pessoas a falarem? Ou sabendo que ele até agora não teve amparo da empresa, se isso de alguma forma inibe outras denúncias? Qual a melhor postura de um trabalhador que sofre violação? A legislação, ela é bem clara em algumas situações, mas mesmo ela sendo bastante clara, algumas empresas insistem em descumpri-las. O trabalhador, ele tem o direito de buscar o judiciário, se for o caso, se o direito dele for violado. Muitas vezes tem essa questão da repercussão ou de um receio de uma represária. Então nós temos instrumentos, o trabalhador tem instrumentos para que ele não seja diretamente coagido. Então tem a atuação dos sindicatos, tem a atuação do próprio Ministério Público do Trabalho, que pode receber essa denúncia, ou da Delegacia do Trabalho também, que pode ser acionada, e o funcionário, de certo modo, ele é preservado de algumas situações, mas, inevitavelmente, quando chega a esse ponto, eu acho que não resta outra alternativa ao funcionário, senão realmente em busca dos direitos dele. A gente tem uma audiência grande, ainda bem, graças a você que está aí do outro lado, de muitas pessoas que trabalham com telemarketing, muitas pessoas que são vendedores e vendedoras de loja, pessoas que trabalham também em lanchonetes de grandes redes, e sempre fica a dúvida do o que pode, o que não pode. Você poderia citar para a gente alguns tipos de violações para que o trabalhador já fique atento? Olha, a gente usa muito o bom senso, né? Tanto o judiciário como a legislação, porque muitas vezes a legislação não estabelece todas as situações, porque as situações a vida da gente é muito dinâmica, o dia a dia de uma empresa é muito dinâmico. Então, eu posso citar, como foi o caso, restrição ao uso de banheiro, restrição ou exigência de determinada jornada de trabalho além do mínimo. Então a empresa não pode exigir horas extras em excesso, a não ser que seja necessário para a continuidade da atividade. A empresa não pode, em determinadas situações que a gente vê também notícias, monitorar o funcionário em vestiário, né? Fazer que acontece até os dias de hoje, revista íntima, porque essas situações vão além do bom senso e configuram uma violação da intimidade do trabalhador e da dignidade desse trabalhador. Doutor Max, eu tenho uma relação com o meu público bem próxima e eu vou contar para vocês algo que aconteceu agora. Nós íamos entrar junto com o senhor aqui, ao vivo, com o José Vinícius, que ia nos relatar, assim como ele falou com o Marcos Couto mais cedo, em primeira mão, sobre o que aconteceu. E na ocasião eu ia falar sobre a sua proposta de repente pegar esse caso, acompanhar de perto, ser o advogado dele. Então eu quero falar diretamente aqui com você,
José Vinícius, com a sua esposa, com toda a sua família. Primeiro que eu sinto muito por tudo que você passou. O Vidal, quando a gente recebeu qualquer pessoa, eu acho que tenha uma empatia, naquele momento fica devastada. Eu ontem, quando assisti o seu vídeo, eu fiquei devastada, achei de uma forma desumana de lidar com uma pessoa, um jovem que está querendo trabalhar, com um filho de apenas 3 meses, que já vinha sofrendo violação, não teve coragem de denunciar justamente pelo medo do desemprego. Olha o país que a gente vive. Uma pessoa passar por essa situação por medo do desemprego. Isso quando a gente já não mostrou aqui milhões de vezes pessoas que saem daqui, largam família, largam tudo para poder tentar uma vida melhor e acaba em situação parecida com a escravidão. Eu sinto muito, José Vinícius, e quero te dizer que se você não tiver ainda um advogado, o Dr. Max está aqui disponível para acompanhar, para te orientar de alguma forma. A gente vai seguir por aqui. Caso você queira falar com a gente, nós também podemos aqui dar essa contribuição. Doutor Max, eu te agradeço, viu, pela entrevista, pelas informações. Se quiser falar alguma coisa, está aberta aí a câmera. Eu que agradeço, é uma satisfação estar aqui em um programa com tão alto público e poder esclarecer isso. Muito obrigada, viu?